Buenos dias. Tô acordando agora, 10 horas em ponto da manhã, e isso é um privilégio que a gente não se dava há muitos anos, né? Mas hoje eu vim aqui para ser muito educada, usar as palavras menos impactantes e que não funcionam para nada, porque você dentro do país chamado Brasil dos brasileiros, ser educado não funciona para nada. É mais de 30 anos que ser educado não funciona para nada. Só funciona quando você dá-lhe pau, quebra o pau, quebra a banca. E isso que eu estou falando quando são momentos de colocar o Estado sobre suas responsabilidades, porque afinal é ele que fica com o nosso dinheiro, com o nosso imposto, para devolver saúde, para devolver educação, para devolver bons juízes, né? Não aqueles juízes que eu estou falando, aquela qualificação de juízes que eu estou expondo aqui, né? Desde 2009. Nessa estratégia que eles pegam a propina e daí eles fazem o que eles querem com as leis, né? Assim tá bom, né? Para o YouTube, para a plataforma, para todos os meus colegas internacionais. Eu estou sendo mais educada, usando termos mais suscetíveis ao nível do assunto que eu deveria estar quebrando a banca, como eu costumo fazer, né? Só que a gente tem que entender que o discurso manso não nos leva a nada. E aí eu queria falar para alguns colegas que podem pensar que às vezes eu estou sendo deselegante, deseducada, né? Ou esse tipo de coisa. E quero falar do Brasil de agora. Vocês acham que com conversa mansa, que palavras educadas, que manter o poderamento nas plataformas vai nos levar a algum lugar? Você pode estar muito enganado. A polêmica, ela nasceu para muitas vezes ajudar situações como essa do Brasil. E o que é você polemizar? Polemizar é quando você tem a autoridade de uma mãe que foi feita de palhaça, que foi pisado na cabeça dela, como se pisa na serpente, enquanto a serpente foi colocada num pratinho, né? Num pratinho e servida para o próprio filho dela. Gostaram dessa? Ficou bom? A analogia ficou totalmente qualificada para evitar chamar um juiz de calcinha e chamar ele do quê, então? Disso aí que eu tô chamando. Ele serviu a serpente na bandeja para o meu próprio filho, pisou na minha cabeça, na madre de família, para defender quem? Para defender a vadia política, para não investigar o amante dela, porque a justiça de concórdia tem dono, o juiz serve ao dono, o escritório de advocacia de lá é o dono, fora os titeiros, os grandões, os manda-chuva de cima. Esses eu tô falando dos manda-chuva de baixo, que passa a mão no dinheiro da administração pública, que é quem passa a mão naquele dinheiro do SUS, que não chega no paciente. Estou usando boas palavras, eu quero saber aí, quem está me ouvindo, se tá bom, tá num padrão bom da plataforma, um padrão elegante para falar desses assuntos. Assuntos que, se ninguém falar nessa maquininha maravilhosa e nessas plataformas incríveis, eles ficam nas gavetas. Das gavetas da delegacia da Lagoa, eles vão para o quinto dos infernos. E aí vem a digitalização. E a digitalização vai qualificar os assuntos que ela vai manter e usar a própria digitalização para fazer o que ocorreu aí com a nossa família nos últimos dias, que eu também já contei aqui,
e que vai acontecer com você, e eu não estou apontando o meu dedo com o intuito que aconteça para você. Eu estou apontando o meu dedo para você ficar esperto. Abra teus sentimentos, abra teu coração, abra-te tudo, o entendimento e a razão, para você entender que nada acontece por acaso, que as coisas que acontecem dentro de uma prefeitura, dentro de uma delegacia, dentro de um fórum, nada lá dentro acontece por acaso. Tudo é movido por essa coisa, por esse monstro. E é por isso que eu criei minha própria delegacia, meu próprio tribunal, meu próprio entendimento, minhas próprias coisas, para lidar com esse tipo de gente. E o mais importante de tudo, a gente tem que decidir quanto a gente vai entrar em discussão com essa gente ou nem vai entrar em discussão. Porque se fosse hoje, a última coisa que eu faria era denunciar um crime para essas polícias. É a última coisa que eu faria. Até porque não vai funcionar. O meu lema aqui é desacreditá-los ao tanto que eles mesmos percebam que vão ter que vender milho na praia. Como dizia o meu avô sobre esses juízes, que quando eles perderiam aquela emoção de ser um juiz pela arte que é esse posto, e que isso é importante, porque isso traz moderação para a sociedade, trazia em dado momento, em alguns momentos da sociedade, isso funcionou e hoje não funciona mais. Para o real princípio da situação, que seria, no caso, não servir uma serpente no prato do meu filho, e sim fazer justiça, servir a serpente para o agressor. Hã? É para isso que estaria ali a justiça. E essa é a melhor analogia para que leigos e magistrados juntos possam entender. E aí vem aí essa justiça calcinha eu não posso falar, que fica muito deselegante. Essa prostituta da sociedade querer julgar o que sai dessa boca, dessa mãe, a única pessoa que vocês não podem falar nada, fazer nada é contra essa mãe. Porque vocês não têm moral. Vocês não têm moral. Eu tenho 500 folhas de cagada de vocês. E mais não sei quantas 500 folhas aí de protocolo hospitalar do Renato, de mais cagada. De várias áreas. Aí vem me dizer um diretor do centro de saúde que eu posso revisar, que eu não vou encontrar nenhuma falha no que foi tangido ali pelos protocolos da instituição. Caramba, é exatamente os protocolos que detonaram com a vida do homem. É exatamente esses protocolos. Quando a tecnologia e tudo de bom que a gente tem já no Brasil, que a própria medicina do Brasil sai para ir aplicar em outros países, enriquecer e ganhar dinheiro com essas medicinas, não são aplicadas para os próprios brasileiros. Cacilda, caramba! Eu estou falando que o protocolo está errado, que é o protocolo que está detonando o paciente. E o diretor da instituição se deu ao desfrute de me dizer isso. Pensou que Joe ia simplesmente me achar a não médica, a doutora nada, e que nada faria. Então eu estou acumulando material e deixando essa gente cada vez mais dar tiro no próprio pé. Eu não acredito na justiça, eu acredito na criptografia de voz, eu acredito na criptografia de muitas coisas, e eu acredito que a gente não vai ficar nessa porcaria que está o Brasil para sempre. É nisso que eu acredito. E acredito também que tenham pessoas, que tenham juízes que usam cuecas e não usam calcinhas, ou juízes que usam calcinhas, né? E se elas quiserem usar cueca, elas podem usar, não tem problema nenhum, mas que na hora de fazer o trabalho delas,
elas façam o seu trabalho e não a sua propina. Que elas não conduzam um caso de saúde pública ao ponto do paciente estar morrendo para fornecer aquilo que ele precisa para superar um diagnóstico que foi injetado pelo Estado. Então, é dentro dessas lógicas e de tudo que eu já perdi, de tudo que enfrentamos e do momento que estamos removendo o Renato aos poucos dessa condição que o Estado colocou ele, e que agora acha que pode ficar aí escrevendo o direito do paciente e depois negando o direito do paciente, invadindo a vida dele, as contas dele, ferrando com a vida dele, por não cumprir seus próprios papéis, e que não vai acontecer nada. Porque os crimes que aconteceram dele são contra a vida, são contra a família, e são irreversíveis. Não é possível reverter o que foi feito. E não tem limite para a indenização. Esse é o nível. Então, quanto mais a prefeitura fizer, mais o judiciário fizer, mais o Estado fizer, não tem problema, é só continuar fazendo. E a gente vai acumular essa pilha, né? Já tem umas 2 caixas aí, que não vai ser revisado dessa forma, a gente vai revisar através da internet, tudo ao ponto, né, de a gente conseguir colaborar com esse tanto de gente que está trabalhando para combater essa bagunça que foi implantada aos poucos, que está aí, e que agora tem uma turma que tem o entendimento e outra turma que não quer, porque quer defender tudo que não presta. Tem o objetivo de defender tudo que não presta. Eu não faço parte dessa equipe, então se tem algum juiz, algum advogado, alguém que está no outro bando, nós estamos juntos, e senão a gente não está junto, para nada. E como a plataforma quer que eu use umas palavras mais bonitinhas, o meu vídeo fica de menor impacto. Essa é a intenção. Eu estou vendo agora a TV online aqui, estão mostrando exatamente essa questão do Brasil, que as poucas pessoas que têm a condição e o poder da fala estão sendo banidas de diversas formas pela forma que elas falam, exatamente. Porque você não pode mais ter o direito de ser você mesmo. Você tem que ser uma boneca, mas eu já sou uma boneca, eu só tenho que falar como eu gosto de falar, usar a língua que o povo entende. E não adianta eu vir aqui com uma lista de palavras bonitas, enraizadas, que daí exatamente a pessoa que tem que ouvir entender, ela não vai entender nada. Então a gente tem que modelar a língua do povo. A gente tem que falar o que diversas tribos entendam. E as fingidas vadias políticas, elas têm a mania de dizer que elas não entendem o que eu estou falando porque eu sou muito louca. Querida vadia política, eu sou muito lúcida. A diferença é que você está muito louca. Essa é a diferença. Você está louca por tudo que não presta. E pessoas como eu, muito lúcida, muito luz, olha quanta luz aqui na minha casa. A gente não vai aceitar. Em todos os âmbitos sociais, nós não vamos aceitar. Não vamos nos calar, não vamos parar de ler, de nos instruir e de combater. Inclusive esses tribunais do capiroto, que eles não fazem nada com as boas leis e pelas pessoas. Eles servem ao quê? Aceita. Tribunal não é para servir aceita, não é para ter dono. Não é assim. Tem que se abstrair disso e focar no caso. Estou falando para todos os juízes. Estou acompanhando o trabalho deles. Estou acompanhando a fala deles.
o olhar deles, a instrução deles, o coração deles, para ver com o que eles estão lidando, a partir do que eles estão trabalhando. Estou separando nomes que estão atuando agora, aqui em Santa Catarina, para poder falar das cagadas deles, publicamente, do desenrolar dele, para eles terem a segunda opinião, que eles não se importam. Como diz o Alessandro Argenta, não me interessa o que tu vai ficar pensando, eu sei. Claro que ele sabia o que eu ia ficar pensando. Pelo nível da cagada que ele estava fazendo, ele sabia o nível do que eu ficaria pensando a vida inteira e sofrendo. Hã? É isso que eu vou devolver para a justiça brasileira. Eu vou devolver um feedback, eu vou devolver uma segunda fala, eu vou devolver, eu vou analisar, eu vou ficar grudada em vocês, eu não vou me alienar. Vocês querem que eu, triste da porra toda, e muitas madres se alienamos. A gente não vai se alienar. A gente vai grudar em desembargador, em juiz, em todo o trabalho aqui da internet que vocês estão publicando, porque vocês querem visualização, mas vocês vão ter que se adequar aos padrões do que interessa para a população e não do que interessa para os seus bolsinhos, além do salário gordo, né? Então a gente vai ficar nisso, vai focar nisso, porque esse dinheiro que vai sair ano que vem vai acabar com as famílias, vai acabar com tudo, vai detonar e vai aumentar o número de titiriteiros, interesseiros, do qual vocês fazem parte, e que não serão todos, porque assim como tem cabeleireiro que salva cabelos detonados, tem juízes que fazem a mesma coisa em seu trabalho. Não são todos. E com essas minorias, com esses pequenos grupos, a gente vai levantar as causas. Vamos levantar essas causas. Muitas causas. E vamos falar como der vontade, bonito, feio, corrigível ou incorrigível, mas que o fundo da mensagem seja de princípios. Seja juntos para organizar essa baderna. Juntos para organizar essa baderna que não pode seguir. Existe uma porcaria, uma bagunça, uma baderna que tem estatuto. Eu vou ver se eu acho o vídeo da menina da Rádio Guaíba explicando o estatuto, a data, tudo, onde foi formalizado, a questão desse pila que eles querem para rapar tudo de todo mundo aí. Isso que eu vou pegar e vou colocar aí para vocês já. Nas minhas redes pessoais, aí eu vou fazer circular. Faça você também circular a boa notícia que interessa. Crie a sua própria notícia. Não fica aí na frente dessa TV de não sei quantos tamanhos aí, maior que a janela da Meg, se embebedando de notícia basura que não vai te levar a nada, cara. Não vai ajudar em nada. Só vai conduzir você a ser mais um da tribo errada. Pense nisso e chegue junto.